Olá, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Vamos à leitura de um texto para a meditação. Encontramos no livro do profeta Isaías, no capítulo 46, e o versículo de número 9. Está escrito assim: Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aqui o profeta Isaías está trazendo a lembrança do povo de Israel, que eles tivessem um momento para se lembrar das coisas passadas, das operações de Deus em favor do seu povo, Deus afirmando que desde a antiguidade ele é e sempre será Deus, que não há outro Deus que seja semelhante a ele. Portanto, este é o Deus único, verdadeiro, soberano, Senhor de tudo e de todos. Este é o Deus criador e sustentador de todas as coisas. A Escritura nos afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou pelo seu poder todas as coisas, colocando cada uma delas nos seus devidos lugares. E este Deus que realizou esta magnífica obra da criação, na qual nós também estamos incluídos, o escritor aos Hebreus diz-nos que ele não abandonou a sua própria sorte. Mas observe o que está escrito aqui. Em Hebreus, no capítulo 1, os versículos 3 a seguir, falando a respeito do Senhor Jesus. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas que foram criadas por Deus, todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. Então, este Deus único, criador, maravilhoso e soberano, que criou todas as coisas e ele as mantém pelo seu poder de conservação. Deus preserva todas as coisas conforme ele criou. Então, com base neste texto, nós vamos observar, através do exemplo na vida de Jó, encontrarmos ali 7 lições sobre o nosso Deus. O que Isaías deixou registrado é que nós devemos nos lembrar das coisas que já passaram, das coisas que já aconteceram, aonde a mão e o poder de Deus esteve presente. Por isso é que ele diz: lembrai-vos das coisas passadas. Elas sempre devem estar em memória, porque elas trazem para nós lições que vão nos aproveitar na nossa maneira de servir a Deus e compreender a sua ação através das suas obras, através do seu cuidado, dos seus atributos, da sua natureza. Então, este Deus que é tão grande, tão poderoso, tão transcendente, é também um Deus imanente. É um Deus que está presente em nós e age no meio de cada um de nós. Então, este Deus poderoso, conforme Isaías deixou registrado, não há ninguém semelhante a ele. Não há outro Deus. Existem deuses criados pela mente humana. Porém, eles nada fazem, não libertam a ninguém, não ajudam, não se movimentam. São deuses criados pela mentalidade humana, portanto, sem nenhum valor definido. Unicamente, o atrativo é
ocupar o lugar para desviar Deus da vida dessas pessoas, e isso chama-se idolatria, quando se coloca outra coisa no lugar de Deus. Porém, Deus está acima de tudo e de todos. Ele é o único Deus, é o Deus verdadeiro, é o Deus soberano, é o Deus criador, é o Deus mantenedor, é o Deus provedor, é o Deus que orienta e direciona a vida de cada um de nós. Então, quando diz-nos, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, é fato notório que nós devamos nos lembrar de Jó, uma vida que viveu na sua época, que todos nós conhecemos, porque essa história ela é muito repetida em várias situações da vida, e nós vamos encontrar aqui no último capítulo do livro de Jó, no capítulo 42, identificando aqui dentro dos versículos 7 lições que podemos aprender a respeito de Deus. Sabendo que ele, há mais de 2000 anos, ele inicialmente revelou-se na natureza e através dos seus atributos. E há mais de 2000 anos, ao entregar e enviar o seu filho Jesus, ele revelou-se e revela-se através de Jesus. O próprio escritor aos Hebreus disse, antigamente, havendo Deus falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu como herdeiro de todas as coisas. Então, no capítulo 42 do livro de Jó, nós vamos encontrar aqui em 7 pontos, 7 lições que vamos aprender a respeito deste Deus, que é soberano, que é poderoso e que não há ninguém que se compare a ele. Então, aqui no capítulo 42 de Jó, nós todos entendemos que Jó foi aquele homem reto, temente a Deus, sincero, que se desviava do mal. E que por uma permissão de Deus, Deus permitiu a Satanás, porque Satanás estava querendo dizer diante de Deus que Jó só o servia porque Deus lhe cumulava de bens, de bênçãos, de vitória, de tantas coisas. E Deus provou para ele que Jó não o servia em função do que ele tinha, do que ele podia receber de Deus, mas ele servia e adorava a Deus pelo que Deus é. A mesma maneira que eu e você precisamos adorar a Deus, não pelo que ele nos dá, mas pelo que ele é. Este deve ser o sentido da nossa adoração, da nossa convicção de servir e amar a Deus pelo que ele é. E aqui em Jó, então, depois, quando estava chegando já ao final daquela dura provação sobre a sua vida, no capítulo 42, que vai trazer o desfecho final, ele vai mostrar-nos aqui, em vários pontos, a maneira como Deus agiu. No capítulo 42, o versículo 2, a primeira parte, a palavra de Jó foi: bem sei eu que tudo podes. Então, a primeira lição que nós encontramos aqui, através do exemplo de Jó, é que não há nada que Deus não possa fazer. Ou seja, nada é impossível para Deus. Para nós, muitas coisas tornam-se impossíveis, mas para Deus não há impossíveis. Deus tem o poder de realizar todas as coisas. Não houve nenhuma dificuldade para Deus em abrir a madre de uma estéril, não houve nenhuma impossibilidade de Deus gerar o seu filho pelo poder do Espírito Santo. Então, para Deus não há impossíveis, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aqui nós encontramos Jó dizendo: bem sei eu que tudo podes. Tudo, tudo. Não fica nada restrito aonde Deus
não tenha o seu poder manifestado. Quando ele diz, bem sei eu que tudo podes, ele está mostrando claramente que para Deus não há nada que lhe seja impossível, que não possa fazer, ou que lhe seja proibido. Não. Para Deus, tudo é possível. Então, esta é a primeira lição que nós encontramos aqui, que para Deus, tudo ele pode. Ele é poderoso. Todo o poder está nele. Todo o poder emana de Deus. Portanto, Deus tudo pode. A segunda lição, neste mesmo versículo, diz, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Isto quer dizer que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E os planos de Deus, ele estabelece para realizar e cumprir na vida de cada um de nós. E não há ninguém que possa impedir ou frustrar o plano de Deus. O próprio profeta Isaías disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que faça escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, o plano de Deus, ele não é frustrado. Ninguém pode impedir os planos de Deus de ser realizado. Então, é impossível que alguém frustre os planos de Deus. Pode até pensar na mente humana e material que tem condições de frustrar os planos de Deus, mas biblicamente ninguém tem este poder de frustrar os planos de Deus. E Jó aprendeu esta lição naquele momento difícil que ele atravessou. Já vimos aqui duas lições. A primeira é que Deus tudo pode, ou seja, para ele não há impossíveis. Segundo, e que nenhum dos pensamentos dele pode ser impedido. Quer dizer, não há nada que tenha o poder de impedir o mover e o agir de Deus no propósito da sua vontade. O próprio profeta Isaías disse, o braço do Senhor está estendido. Quem o fará voltar? Ninguém. Ninguém tem este poder. Mas aqui nós encontramos, então, que para Deus tudo é possível e nenhum dos seus pensamentos ou planos pode ser impedido. E quando nós encontramos estas lições já na vida de Jó, depois de ter passado por aqueles momentos de sofrimento e de dor, ele aqui então começa a ter a sua compreensão aberta, o seu discernimento, e ele começa a pontuar estas coisas que foram aprendidas ao longo da vida. E a terceira lição que encontramos aqui a respeito está no versículo de número 3, que diz assim, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então, a terceira lição que nós aprendemos a respeito de Deus aqui é que os planos de Deus estão além da nossa compreensão humana. Veja o que Jó disse, coisas que eu não entendia, que eu não compreendia, que eram maravilhosas para mim. Então, observe, o plano de Deus vai além da nossa mente, da nossa imaginação, da nossa compreensão. Nós somos limitados no tempo e no espaço, limitados também no conhecimento. Porém, Deus é onipotente, é onisciente. Então, para que os planos de Deus sejam realizados, nós precisamos entender que eles estão além da nossa compreensão. E se estão além da nossa compreensão,
nós precisamos receber da parte de Deus as instruções necessárias que nos farão compreender, à medida em que Deus vai abrindo o nosso entendimento, compreender as suas instruções, as suas orientações, para seguirmos e então, a partir dali, o nosso conhecimento será aberto, a nossa compreensão, e nós então passaremos a entender, dentro do que nos for revelado pelo Senhor, a realização do seu plano e da sua vontade. Então, aqui no versículo 3, nós encontramos que eles estão além da nossa compreensão. Jó disse: falei do que não entendia e que eu não compreendia. Não entendia e não compreendia. Mas nos versículos 4, 5 e 6, nós vamos agora encontrar as instruções de Deus. Versículo 4 está assim: escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Deus agora estava direcionando-se a Jó, visto que a sua compreensão era limitada com relação ao plano de Deus, ele precisava de uma orientação de Deus para a sua vida, para compreender e agirem com base no plano de Deus para a sua vida. Então aqui está: escuta-me e eu te falarei, eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó confessou aqui que ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar. Como muitos dos nossos dias conhecem Deus apenas de ouvir falar, mas não tem a experiência própria, pessoal com Deus. Mas a este momento, quando Jó se posicionou diante de Deus e Deus passou ali a ensinar, então ele disse: antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E a afirmativa que Jó fez no momento difícil, ele disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vê-lo-ei eu mesmo e os meus olhos, e não outros o verão. Então, observe que de conhecê-lo de ouvir para conhecer de ver. É a experiência pessoal que cada um deve ter diante de Deus. A experiência de Jó foi diante de tanto sofrimento e provação, mas foi ali que abriu-lhe a compreensão, a mente, e ele passou a conhecer a Deus, não somente de ouvir, mas também por ver a maneira como Deus estava trabalhando na vida dele. Então aqui nós já encontramos pelo menos 4 lições, porque ele recebeu agora, nos versículos 4 a 6, a instrução de Deus para a sua vida. Deus não é aquele que diz que tem um plano na nossa vida e nos deixa para que a gente consiga decifrar aquela coisa que está envolvida em mistério. Não, Deus não é assim. O plano de Deus é claro, é transparente, é livre, é compreensível. Ele fala, ele mostra, ele dá sinais. Então Jó disse, quando ele entendeu, quando ele viu e ouviu a Deus, ele então abominou-se com arrependimento no pó e na cinza. Porque dura coisa é a pessoa servir a Deus sem conhecê-lo, sem ter experiência com ele. Qual a utilidade desta vida se ele está servindo a Deus
e ele não sabe, não tem experiência, não tem intimidade, não tem aquela convicção na sua vida, então é alguém que está servindo aparentemente. Jó disse: eu conhecia-te de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Quer dizer, houve uma proximidade, houve uma comunhão, houve uma intimidade espiritual que Jó passou a conhecer e a ver a Deus nas suas ações, nas suas obras. E, portanto, ele pôde testemunhar aqui nesta ocasião. Mas, seguindo adiante no versículo 7, nós vamos encontrar aqui, quando então nós vemos: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, um dos amigos de Jó: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, que eram Bildade e Zofar, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então, a quinta lição que nós aprendemos aqui é que quando chega o dia do acerto de contas, Deus agirá sempre com justiça. Nós já vimos a primeira lição, que para Deus não há impossíveis. Segunda lição, que é impossível frustrar os planos de Deus. A terceira lição é que o plano de Deus está além da nossa compreensão. A quarta lição é que só através das instruções e orientações de Deus é que nós podemos nos humilhar debaixo da sua potente mão e seguir a sua orientação no cumprimento do seu plano para a nossa vida. E a quinta lição que aprendemos é que quando chegar o tempo de fazer-se o acerto de contas, Deus agirá sempre com justiça. Por isso que ele é o Deus justo. E aqui no versículo 7, Deus repreendeu a Elifaz e aos seus dois amigos, Bildade e Zofar, porque eles não disseram a Jó as coisas pertinentes a Deus, como deveria ser dito, as coisas que eram retas, diferente de Jó, que mesmo acusado por estes amigos, ele deu testemunho a respeito do Senhor Deus. Então, quando chega este momento, Deus age com base na justiça. A sexta lição que nós podemos aprender aqui está nos versículos 9, 13 e 15 de Jó, que diz-nos assim: então foram Elifaz o temanita e Bildade o suíta e Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. Versículo 13. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Versículo 15. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Então, o que encontramos aqui é que ninguém se compara a Deus quando o assunto refere-se a bênçãos, porque é Deus quem abençoa. E a palavra de Deus nos afirma que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Jó havia perdido tudo, os filhos, os bens, os animais, tudo. Mas quando chega este momento em que ele está diante de Deus, orando pelos seus amigos que não foram leais para com ele, o Senhor então virou o cativeiro de Jó. E ao virar o cativeiro de Jó, colocou um ponto final naquele momento de provação pelo qual ele estava atravessando. E Deus, voltando-se para Jó,
diz-nos aqui, ele aceitou a face de Jó, ouviu a oração de Jó, virou o seu cativeiro, e ao virar o seu cativeiro, o Senhor Deus abençoou a Jó, reconstituindo a sua família, dando-lhe novamente 7 filhos e 3 filhas que foram perdidas anteriormente com aquele desastre. E também, no versículo 15, nos afirma que as filhas de Jó eram formosas, que na terra não se encontrava alguém semelhante a elas, e Jó deu a elas herança entre os seus irmãos. Então, ninguém se compara com a bênção de Deus. Mas existem pessoas que estão procurando somente a bênção de Deus, diferente de Jó, que ele não estava à procura da bênção, mas à procura do abençoador. A bênção que eu recebo hoje, ela é para hoje, vai passar. Mas se eu tenho o abençoador e o sirvo e o adoro como ele determina na sua palavra, a bênção de Deus estará sempre presente na minha vida. Então, o melhor é termos o abençoador e servi-lo com alegria, com fé, com lealdade, com obediência. Estes são os pontos. Então, esta 6ª lição é que não há ninguém que consiga comparar-se com as bênçãos que nos são dadas da parte de Deus. E a 7ª e última lição, encontramos nos versículos 16 e 17, que diz assim: E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Jó ainda gerou filhos, e ao gerar filhos, ele teve de Deus a bênção de ver os seus netos, os seus bisnetos e os seus tataranetos, até a 4ª geração. Olha que longevidade Jó teve na sua existência. E aqui nós encontramos que só Deus pode preencher os nossos últimos dias e nos permitir viver acima das circunstâncias que se apresentam. Olhando para Jó no sofrimento, parece que o fim dele estava já determinado. Era só esperar o dia de ele suspirar. Mas com Deus não é assim. Os últimos dias, que parecem ser os dias mais difíceis, com a presença de Deus, com a operação de Deus, ele preenche esses nossos últimos dias e nos permite viver acima de qualquer circunstância que possa surgir e aparecer. Elas não terão mais o impacto que tiveram no princípio da nossa vida, porque agora estaremos experimentados diante da presença de Deus, conhecendo não de ouvir falar, mas de vê-lo, de senti-lo, de ter uma comunhão profunda e íntima com este Deus. Então isto aconteceu com Jó. Os seus últimos dias foram melhores do que os seus primeiros dias. Se lá nos primeiros dias todos viam a bênção de Deus na vida de Jó, nos últimos dias ela foi de maneira multiplicada. Porque a palavra nos diz que Deus deu a ele em dobro tudo quanto antes ele possuía. A bênção de Deus sempre é abundante, superabundante, transbordante, recalcada. Esta é a bênção de Deus na vida daqueles que o servem, que o adoram, que o bendizem, que o glorificam. Então, 7 lições de Deus, conforme Isaías disse, para nós não nos esquecermos das coisas passadas, mas nos lembrarmos delas e ver a ação de Deus desde a antiguidade. Aqui está um exemplo claro na vida de Jó, da ação de Deus em livrá-lo
e manifestar o seu poder. Então aprendemos aqui 7 lições. A primeira é que não há nada que Deus não possa fazer. Não há impossíveis para Deus. Segundo, ninguém pode impedir os planos de Deus. Terceira lição, os planos de Deus, eles estão além da nossa compreensão. Quarta lição, nós precisamos das instruções de Deus para a compreensão do seu plano e obediência à sua vontade. A quinta lição é que quando chegará o momento do acerto de contas, Deus sempre agirá com base na justiça. Sexto, ninguém se compara a Deus quando o assunto é bênçãos. As bênçãos de Deus são superabundantes. E sétimo, Deus pode preencher os nossos últimos dias e nos permitir viver acima das circunstâncias, desfrutar o melhor de Deus na nossa vida, nos últimos dias que Ele nos permitir vivermos aqui na terra. Então que, à semelhança de Jó, nós possamos também procurar amar e servir a Deus incondicionalmente, servi-lo com alegria, com amor e com temor. Que o Senhor possa nos ajudar a confiarmos nele em qualquer situação que se apresentar diante da nossa vida, em saber que para Deus tudo é possível. E Deus, no controle da nossa vida, estas lembranças das coisas passadas, elas trarão alegria ao nosso coração, ao ver o mover da mão de Deus, protegendo, conduzindo, orientando, abençoando, confirmando e realizando a sua vontade na nossa vida e por nosso intermédio. Tenha alento, alegria e graça de Deus em saber que Ele continua trabalhando na minha, na sua, na vida de cada um de nós. Sejamos-lhe, portanto, fiéis e sinceros e sirvamo-lo com alegria, com amor e com dedicação. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.